você fosse treinador mental desses jogadores, o que você faria nessa situação? Copa do Mundo começou e só se fala nisso, né? O jogo Argentina e Arábia Saudita foi um dos que mais chamaram a atenção, porque a Argentina perdeu para a Arábia Saudita e ficou todo mundo de cabelo em pé, principalmente os jogadores da Argentina. Claro que agora estão numa sinuca de bico, não é isso? O que será dos jogadores? Bom, então eu resolvi gravar esse vídeo para dizer para você quais são as estratégias que eu, Maíra, como treinadora mental de atletas, usaria nos jogadores agora para fortalecer o time para as próximas edições. Mas antes de falar todas as estratégias que eu separei aqui para você, eu quero que você me diga, se você fosse treinador mental desses jogadores, o que você faria nessa situação? Bom, eu fiz essa pergunta lá na minha outra rede social e aí o pessoal falou, não, eu ia arrumar estratégias para ajudar os jogadores com a ansiedade, com a pressão, com o nervosismo. Aí o outro falou, não, eu ajudaria os atletas com a autoconfiança, eles precisam ficar mais confiantes. Bom, até agora ninguém falou sobre o futebol, né, dos atletas. Enfim, só falaram questões mentais e emocionais. Por quê? Porque sabemos que o pensamento gera um sentimento, esse sentimento vai gerar um comportamento e esse comportamento determina como que eles vão agir ali dentro do campo, né? E, enfim, então eu vou falar para vocês que, assim, eu não faria nada disso. Eu não traria estratégias para lidar com a ansiedade, eu não traria estratégias para motivar o time, nada disso. Então, o que eu, Maíra, como treinadora mental, faria? Vamos lá. Número 1, eu trabalharia na individualidade de cada jogador. Por mais que a gente fale assim, nossa, a derrota destrói os jogadores, né? Nem sempre. Eu já vi atleta que depois de uma derrota cresce muito. E aí ele acorda e aí os próximos jogos, as próximas competições são bem melhores porque ele passou por aquele chacoalhão. Porém, eu conheço atletas também que após uma derrota se sente extremamente derrotado, frustrado, não consegue nem levantar da cama. Precisa ali de um tempo para digerir aquela derrota. Então eu trabalharia individualmente com cada jogador, sentaria ali frente a frente com cada jogador e buscaria entender qual o significado que cada um está dando para aquela derrota. E ali eu iria perceber, bom, esse jogador A, ele está enxergando essa derrota como uma oportunidade para os jogadores ficarem mais focados. Então eu vou por um caminho, eu vou trabalhar algumas coisas racionais com esse atleta, né? Então eu usaria visualização, algumas estratégias, algumas ferramentas de plano de ação, do comportamento dele para o próximo jogo. Agora vamos supor que eu encontre um atleta, né? Um dos atletas ali extremamente desmotivado, para baixo, né? E chateado mesmo. A minha estratégia de treinamento mental com esse jogador seria completamente diferente. Então, eu quero deixar a dica aqui para você que é treinador mental, cuidado com as pressuposições que a gente faz, né? A gente supõe que o time está derrotado, a gente supõe que os jogadores estão ansiosos, a gente supõe... Treinador mental não pode fazer suposição. Treinador mental precisa traçar estratégias, precisa trabalhar na individualidade, precisa ouvir, fazer perguntas poderosas antes de tomar qualquer decisão. Então eu sentaria com o jogador e falaria, e aí? O que está se passando pela sua cabeça no momento? O que você estava pensando durante o jogo? Como podemos mudar essa situação? O que você pode fazer para mudar isso? E ali eu faria perguntas, faria o jogador pensar para que ele mesmo buscasse a resposta para o próximo jogo. Então pense nisso. Individualidade é o mais importante quando se trata de treinamento mental. Nem sempre uma estratégia de treinamento mental que funciona para um atleta vai funcionar para outro. Então, por isso que a gente precisa ter este cuidado, essa sensibilidade, saber ouvir, saber fazer perguntas. E aí sim, diante disso, entendendo o significado que aquele atleta deu para aquela derrota, eu traçaria uma estratégia individual para o próximo jogo.
Feito isso, trabalhado isso com toda a equipe, com cada jogador e também comissão técnica, eu traria uma estratégia de grupo. Faria o grupo se reconectar, se é que eles têm isso, tá? Se reconectar com a história do time, com a paixão, né? Com a vontade de vestir a camisa. Uma característica da Argentina é a raça. Os jogadores argentinos, os atletas argentinos, eles têm muita gana, muita vontade de vencer, muita raça. Eu, quando fui atleta, tinha uma rival argentina, já contei essa história aqui, e era muito difícil, porque na hora da competição ela ia lá e fazia. Às vezes ela nem era tão boa tecnicamente, mas ela era, de fato, muito forte emocionalmente. Então, eu sei que o time da Argentina é forte emocionalmente, mas eles estão desconectados. Então, aí eu usaria estratégias de liderança para unir o time, para que cada um saiba o propósito de estar ali de fato. Então, a gente construiria uma estratégia para o próximo jogo. Outra coisa que eu faria também com a equipe, evitaria totalmente rede social. Deixaria eles ali com a família, né? Contato com a família, obviamente, mas eu iria sugerir que evitassem rede social durante a Copa, tá? Por questões óbvias. Não é todo atleta que está preparado para lidar com aquela enxurrada de comentários e de pessoas falando o tempo todo sobre o desempenho dele. Então, isso pode atrapalhar muito. Então, cortava a rede social, focaria na família, focaria no propósito do time, na história do time, no amor à camisa, para que eles jogassem bem. Então, resumindo, individualidade, saber ouvir, traçar estratégias individuais para cada atleta. Cada atleta vai dar um significado diferente para a derrota. E baseado nesse significado, o treinador mental traça um plano de ação para o próximo jogo, tá bom? E dependendo se o atleta tá mais triste para baixo, é um tipo de abordagem. Se o atleta está mais motivado, mais focado, é outra estratégia, tá bom? Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar e seguir o canal aqui para mais vídeos como esse. E na análise da Copa, me fala aí o que você quer assistir aqui no nosso canal do YouTube. Combinado? A gente se vê então no próximo vídeo. Até lá! Bom, e se você ou quer se tornar um treinador mental de atletas, eu tenho um convite para te fazer. Nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, nós teremos um encontro, uma reunião, onde eu vou explicar como que você pode ser um treinador mental de atletas certificado pelo Atleta Campeão. É uma certificação internacional, onde você vai poder trabalhar com atletas de todo o mundo, de todas as idades e modalidades. Inclusive, com essa certificação em mãos, você também poderá trabalhar com pais de atletas, que é um público que precisa bastante da nossa orientação. A formação em treinador mental do Atleta Campeão é a única no Brasil certificada pelo MEC, o que torna você, obviamente, um profissional com uma certa autoridade para atuar no meio esportivo. Se você tem interesse, clique no link aqui na descrição e a gente se vê lá.